A justiça militar é uma justiça determinada em razão da matéria. Então a gente pode afirmar que uma competência racione matéria. Mas cuidado que tem uma observaçãozinha em razão da justiça militar estadual. Mas vamos observar aí o esqueminha que eu coloquei. Justiça Militar da União, ela vai julgar crimes militares praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse das Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica. A competência dessa Justiça Militar da União é em razão da matéria. Então, tanto faz se foi um militar que praticou o crime militar ou se foi um civil que praticou o crime militar. É crime militar que violou bens, serviço ou interesse da União? Sim. Então quem julga é a Justiça Militar da União, ainda que praticado por um particular. Ok? Mas se observarem, quando eu coloco aqui Justiça Militar do Estado, eu faço referência à Polícia Militar e ao Bombeiro Militar, que são componentes das chamadas Forças Auxiliares. Exército, Marinha, Aeronáutica são forças armadas. Polícia Militar e Bombeiro são forças auxiliares. No artigo 125, parágrafo 4º, a gente percebe que o legislador constituinte não falou apenas na matéria. Ao regular a competência da Justiça Militar Estadual, a Constituição não fez referência apenas à matéria que vai ser julgada. Falou a matéria e falou também sobre o sujeito que vai ser julgado. Então a gente vai ler daqui a pouco os dispositivos da Constituição, mas já vou adiantar. No artigo 124, que fala da União, diz que julga crimes militares. Então, uma competência em razão da matéria. Mas no 125, parágrafo 4º, quando foi tratada a Justiça Militar dos Estados, falou que julga os militares estaduais por crimes militares. Daí a conclusão que a competência da Justiça Militar Estadual é racione matéria, em razão da matéria, tem que ser um crime militar estadual, em razão da pessoa, tem que ser militar. Em razão da pessoa, que eu digo, é da função que ela exerce. Daí nós concluímos que se um particular, se um civil praticar um crime militar estadual, não será julgado pela Justiça Militar Estadual. Será julgado pela Justiça Comum. Ok? Por isso que eu risquei, eu fiz esse esqueminha gráfico aí. E quando eu fiz referência ao civil, na coluna aí da Justiça Militar Estadual, eu risquei. Vamos dar uma lida nos dispositivos da Constituição. Artigo 124, Justiça Militar da União. Eu coloquei racione matéria. Vamos dar uma lida. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Não fez qualquer referência a quem praticou o crime, a quem seria julgado. Falou apenas do crime. Vamos dar uma lida no artigo 125. Vamos ver que lá temos a competência racione matéria e racione persone. Isso é objeto de questão em prova. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei. Olha como aqui o Constituinte foi mais detalhista, mais específico. No 124 ele fala julgar os crimes militares, ponto. Aqui no 125, parágrafo 4º, ele fala julgar os militares nos crimes militares. Ele até especifica mais, julgar os militares dos estados
nos crimes militares. Então, excluiu a possibilidade da Justiça Militar Estadual julgar um civil. Ok? Cuidado com essa pegadinha. E poderia vir a seguinte pergunta: o que é crime militar? Crime militar são os crimes previstos no Código Penal Militar. Ok? Agora, cuidado que em 2017 foi editada a Lei 13.491. Depois eu vou até confirmar, mas eu acho que é isso mesmo, de 2017. E ela ampliou o conceito de crimes militares, porque a lei, ao definir o que era crime militar, ela dizia que eram os crimes previstos no Código Penal Militar. São os crimes previstos neste código. E não fazia referência a crimes que estão previstos nas leis extravagantes. O que são leis extravagantes? Leis que estão fora do Código Penal. Então você tem a lei de tortura, você tem a lei do abuso de autoridade, você tem o Estatuto do Desarmamento, tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso não está previsto dentro do Código Penal. Então, até 2017, esses crimes previstos na legislação penal especial eram crimes comuns. Então, imagine um soldado do Exército dentro do estabelecimento militar, acessando um computador lá militar, usando a internet lá da administração militar e trocando fotos com conteúdo erótico envolvendo criança e adolescente, o que é proibido pelo ECA. O ECA prevê lá no artigo 240, 241, que é proibido você arquivar, você remeter, você criar, adquirir, fornecer, ainda que pela internet, fotos, imagens de uma maneira geral, vídeos, montagens, avatar, até criar joguinhos simulando criança e adolescente se envolvendo em ato sexual ou em cena pornográfica, tudo isso é crime. Então, mesmo um soldado do Exército, dentro do estabelecimento militar, durante a função dele lá no horário de expediente, usando a internet lá do Exército, trocando esse tipo de material, praticando o crime lá do ECA, que a gente chama de crime de pedofilia, mas é um erro, pedofilia é doença, o crime é o que está na lei, mas isso é um outro papo. Então, era um crime comum. Em 97 mudou isso, em 2017 mudou isso. Agora, crime militar são os crimes definidos no Código Penal Militar e na legislação penal extravagante. Ok? Vou dar uma pausa aqui.